Olá, que a graça de Deus esteja habitando em cada coração. Amigos, irmãos em Cristo, eu quero transmitir uma mensagem para os vossos corações. Uma mensagem de instrução bíblica. Por favor, abra sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo, na carta de Romanos, capítulo 13, versículo 1 a seguir. Na epígrafe está registrado assim: respeito à lei e às autoridades. Eu estou utilizando a Bíblia de Estudo King James atualizada, ok? Vamos ler. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem e ela te honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Por essa razão, igualmente pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Irmãos, Paulo escreveu a carta para os romanos. O Império Romano reconheceu o cristianismo como uma seita do judaísmo cerca de uma geração após a morte de Cristo. É claro que o judaísmo gozava de certos privilégios éticos e jurídicos por haver sido considerado religião lícita pelo dominador romano, né? Por exemplo, eles não serviam o exército de Roma, eles não eram obrigados a servirem o exército e tinha mais alguns privilégios. Só que Roma considerava o judaísmo cristão como uma seita. E também tinha outro motivo pelo qual os judeus odiavam os romanos. Roma estava sob domínio. Então, a carga tributária, os impostos eram altíssimos. E por isso, os judeus odiavam o Império Romano. Tanto é que quando Jesus nasceu, alguns
pensavam que Jesus os libertaria da opressão de Roma. Como na igreja de Roma havia novos convertidos e estava tendo uma falta de submissão às autoridades por causa desse problema histórico, desse ódio histórico. E aí Paulo escreve a carta pedindo submissão às autoridades romanas. Como toda a escritura é inspirada por Deus, aplica-se para os nossos dias também. Eu sei que é muito difícil apoiar todos os governantes, e você não tem que apoiar todo o governo, mas segundo a palavra de Deus, segundo a orientação do apóstolo Paulo, devemos ser submissos no que couber. Por que no que couber? Há exceções também. Se um governo é injusto, se um governo cria leis prejudicando os cristãos, por exemplo, o imperador romano exigia adoração uma vez por ano. Então, nesse caso, importa obedecer a Deus do que aos homens. Aliás, no livro As Catacumbas de Roma, muitos cristãos foram morar embaixo daquelas escavações de túneis enormes, porque quem serve a Deus, de fato, não adora o homem. Então eles sofreram dura perseguição, porque o imperador estava pedindo, obrigando a adoração. Então, devemos obedecer às autoridades, não em tudo. Se o governo cria leis injustas, se o governo cria leis para prejudicar o órfão, o pobre, a viúva, as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social, aí não devemos apoiá-lo. Então, como que fica, pastor José Marcos? A Bíblia entrou em contradição, porque pede para sujeitar todas as autoridades superiores e ainda registra que elas vêm de Deus, são ministros de Deus. Irmãos, Deus é soberano. Deus sabe todas as coisas. Mesmo se não gostamos de todas as autoridades governamentais, a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus não queira.
Até o fio dos nossos cabelos estão todos contados. Devemos manter um padrão ético, diplomático em certas situações. Vou dar um exemplo. Luiz Inácio Lula da Silva esteve em São Paulo conversando com o governador. Diplomaticamente, ele foi muito bem recepcionado. Em Belo Horizonte, o governador Romeu Zema fez a mesma coisa, manteve a diplomacia. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não faz sentido você utilizar a rede social caracterizando um governo de certas palavras feias. Então, é bom evitar manter essa conduta, porque você é um cristão. Devemos orar por todas as autoridades, seja da direita, da esquerda, da extrema direita, da extrema esquerda. Orar não quer dizer que você está concordando com a pessoa, com o governo, mas aquela pessoa está investida de autoridade. Não é a pessoa como por exemplo, do presidente Lula. Não tem nada a ver com a vida particular dele, mas querendo você ou não, ele está investido de autoridade. Podemos orar para Deus intervir e não deixar o governo criar leis injustas ou sair fora do propósito da nação. É claro que devemos, porque o Brasil é um país democrático. É preciso orar sim, irmãos. É preciso orar sim para todas as autoridades governamentais. Todas as autoridades. Olha só, porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal, não quer sentir-se ameaçado pela autoridade, faz o bem e ela te honrará. Uma vez que a pessoa usa a rede social ou faz um comentário feio, já está sendo monitorada pela rede social e pode ser penalizada por difamação, calúnia, injúria e outras coisas. Pode falar? Pode. Existem formas de falar a verdade sem ser penalizado. Como falar é muito importante.
O governo tem a sua obrigação, de acordo com o apóstolo Paulo. Por esta razão, igualmente pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Se o governo é injusto, se ele oprime o pobre, se ele oprime o trabalhador, se ele persegue injustamente as pessoas, obviamente, se ele não pagar na terra, quando partir para a eternidade, terá que prestar conta a Deus pela injustiça. Não terá que prestar conta a minha pessoa, não, que eu sou uma pessoa simples, mas terá que prestar conta a Deus. Então a nossa parte é cumprir com as nossas obrigações, dando honra, tratando com diplomacia, no caso as autoridades, porque Deus sabe todas as coisas. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência cristã. Consciência cristã. Essa mensagem é destinada a você que se intitula cristão. Dobre o seu joelho, ore todos os dias. Devemos orar sim para a nação, porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E existem legiões e mais legiões pairadas no ar para destruir os valores espirituais, éticos e morais. Um grande abraço. Pense nisso.